Oi, pessoal, hoje eu vou falar sobre A Sogra, de Terêncio. É uma peça que vai se passar em Atenas, mas o autor é romano, né? Nasceu em Cartago, mas viveu por parte ali do tempo no Império Romano, e ele nasceu em 185 ou foi 195 a.C., não tenho certeza sobre essa data, não existe certeza sobre essa data que ele nasceu, sobre o ano que ele nasceu, mas morreu em 159 antes de Cristo. O enredo da peça é um pouco confuso no início, assim, de entender o que está acontecendo, porque no comecinho da história, o protagonista, que é o Pânfilo, o rapaz, ele está voltando ele tá voltando para Atenas, porque o pai dele mandou ele para outra cidade para resolver uma questão de uma herança de um parente. E aí, quando ele volta, ele encontra uma situação bem complicada na sua vida pessoal. É porque ele é recém-casado, mas é um casamento arranjado pelo seu pai. Seu pai é o Laques, que é uma figura bem forte aqui no livro. Ele casou com a filha de um vizinho. O nome da filha, o nome da esposa dele é Filúmina, né? E o problema é que ele não queria se casar com ela. Ele era apaixonado pela Bacts, que é uma cortesã, né? Uma prostituta de luxo, que lá na Grécia Antiga era chamada de hétera. Mas enfim, ele acaba aceitando o casamento, só que no começo do casamento se recusa a ter relações com a mulher dele, com a Filúmena. Então ele continua retornando à casa da Bax, e a Bax passa a rejeitá-lo a partir de determinado momento. Só que isso tudo aqui acontece antes de começar a história mesmo. Isso aqui é meio que mencionado ao longo do livro, as notas da edição também. Eu li numa edição aqui da editora UNB, que é uma edição dos anos 90, que é muito boa, assim, tem muitas notas explicando esses contextos, os costumes da época, e entendendo melhor a história. Porque eu acho que se não ler nada, eu acho que fica meio confuso de entender o começo. E aí tem uma introdução lá, eu não recomendo ler a introdução inteira, porque acaba dando muito spoiler, mas ler a primeira página eu acho que dá para entender, assim, o contexto. Mas enfim, ele tem esse problema com a mulher dele, porque ele realmente não queria se casar com ela, ele queria se casar com a Bax, que é essa cortesã. Só que aí quando ele sai, quando ele sai para fora de Atenas, ele deixa a esposa dele com a mãe dele, né, com a sogra da esposa, que é se chama Sóstrata, deixa deixa as duas, e quando ele volta, a Filomena voltou para casa dos pais, os pais dela, né, que são os vizinhos. E o Laques, né, que é o pai do Pânfilo, começa a culpar a a sua própria esposa, né, que tinha ficado sua com a mulher do Pânfilo, com a Filomena. Então ele começa a culpar a Sóstrata, e ele acha que foi por uma discussão entre elas que a mulher do Pânfilo voltou para casa dos pais. Só que na verdade a única pessoa que sabe realmente o motivo dessa saída dela, além da própria Filomena, é a mãe da Filomena. Né? O motivo realmente só vai ser revelado ao Pânfilo em determinado momento da história, só que o Pânfilo não pode contar isso pro pai dele, pro Lax. Então o Lax vai continuar com raiva da Sóstrata. E também não pode contar isso pro Filomena, pai da Filomena, que é o sogro dele, né? Então, na história tem muito essa questão de um personagem ficar tentando enganar o outro, ficar escondendo alguma coisa do outro. Então existe muita confusão entre os personagens, né? Os motivos que eles estão agindo são bem diferentes do aparente ali. E aí lá pelo final da história vai ter uma outra revelação assim bem chocante, assim, bem desconfortável, e é bem também chocante a reação dos personagens a essa revelação, que a reação deles não é exatamente como a gente espera que vai ser. Então eu assim, até melhorei bastante a avaliação desse livro depois dessa revelação. Tipo, não que eu estivesse achando ruim, eu estava gostando, mas eu acho que melhorou muito assim depois disso. Ficou realmente um livro marcante assim depois desse final.
Então eu recomendo bastante o livro. É um autor que eu não conhecia, é, e eu não encontrei nenhuma resenha em português desse livro, vi algumas resenhas em inglês que até criticam, chamam o autor de sexista, mas eu não sei se o autor estava simplesmente retratando os costumes da época. Eu não sei se ele estava endossando isso aqui. Eu acho que não. Até porque ele coloca a sogra, né, como o nome da peça, né? Embora eu acho que o personagem principal seja o Pânfilo, porque todo o conflito ali envolve ele é meio que central ali no conflito, mas também é uma figura importante a sogra, né, que é a mãe do Pânfilo, a sogra da esposa dele, porque ela é a personagem mais bondosa aqui, ela faz aqui faz ações assim realmente nobres aqui ao longo do livro e, e aqui retrata muito essa subordinação das mulheres que as mulheres tinham naquela época, porque elas são injustiçadas, são incompreendidas aqui em vários momentos, não só a sogra, né, não só a sóstrata, mas outras personagens femininas. E elas não têm muito o que fazer, não tem como se revoltar em relação a isso. Então eu não acho que o autor estava sendo sexista, não. Eu acho que ele estava retratando os costumes da época. Mas enfim, não tenho muitos detalhes, não sei nada sobre as visões realmente específicas do Terêncio. Mas eu recomendo o livro, acho que é uma leitura bem surpreendente aqui. Eu vou ler aqui só uma passagem para não dar mais spoiler que eu já dei, né? Vou só retratar um pouco né, uma passagem que pode retratar essa visão sexista que eles tinham, que eu não sei se é do autor, né? Eu acho que era a visão dos costumes ali da sociedade daquela época. As crianças, umas como as outras, quantas zangas não arranjam por umas culpas insignificantes. E por quê? Porque o cérebro que as governa ainda não tem solidez, pois o mesmo se passa com as mulheres. São mais ou menos como crianças de fraco juízo. Bastou uma palavra apenas e entre elas para fomentar uma desavença. Então aqui é um dos personagens masculinos da história vai falar isso sobre as mulheres em vez de, né, enfim, tentar compreender na verdade, exatamente, ele ignorava completamente os motivos aqui da situação, então ele fica atribuindo isso a uma situação das mulheres, fica fazendo generalizações, comparando com as crianças, enfim, realmente eu não acho que seja a visão do autor, eu acho que é a visão dos personagens, da sociedade da época. Mas enfim, acho que você pode julgar melhor aí o- a história. E então é isso. Comentem se vocês já leram alguma coisa, já tinham ouvido falar alguma coisa do Terêncio. E se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. E até a próxima resenha, pessoal.